Cai o número de exames de rotina durante a pandemia. Cientista político fala sobre a responsabilidade do governo federal na distribuição da vacina contra o novo coronavírus. E você também vai conferir a nossa agenda cultural. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! A pandemia fez com que as pessoas focassem na Covid-19 e na possibilidade de contrair o vírus. Por outro lado, elas deixaram para trás o cuidado com outras doenças. Uma pesquisa mostra que houve queda no número de check-ups e consultas preventivas realizadas neste período. O coronavírus fez aumentar a preocupação com a saúde, certo? Não é bem assim. Desde que a pandemia chegou, houve queda na procura por check-ups e consultas. Doenças que não têm sintomas, realmente a pessoa, geralmente ela aguarda para fazer a prevenção. Então, aquela doença que precisa fazer a prevenção rotineira, a gente teve sim essa diminuição na clínica. Um levantamento feito pela Ticket com 1.000 profissionais de saúde apontou que 28% das consultas preventivas e check-ups foram cancelados. O intervalo entre exames de rotina aumentou. Situação preocupante para quem tem alguma doença como hipertensão ou diabetes. Essas doenças elas podem levar a problemas cardiovasculares como infarto, AVC, até um problema de câncer que a gente consegue diagnosticar no início. A gente, com essa demora do diagnóstico, ela é pior para o prognóstico e o tratamento dessas doenças. Então, quanto antes a gente tiver esse diagnóstico, a gente consegue ter um melhor tratamento. A consulta online é uma alternativa criada para esse período, mas só 12% dos pacientes buscaram essa ferramenta, segundo a pesquisa. Os cuidados contra o coronavírus contribuem para a não contaminação com a Covid-19, mas outras enfermidades não podem ficar de lado. Hoje está bem provado para ter o contágio do vírus, nosso corpo ele tem que estar bem. Então, ele precisa estar com a imunidade boa, com o colesterol controlado, porque tudo isso já foi provado que piora na hora da infecção. Então, se a gente tem um check-up em dia, células, como as células de gordura, está provado que piora em relação à questão de coagulação do sangue, que é pior para o vírus. Então, tudo isso, nosso corpo é um só, então ele precisa estar bem controlado em relação às doenças, sim. E o governador Romeu Zema anuncia a onda roxa, a fase mais rígida do Minas Consciente em 2 regiões mineiras, devido ao crescente aumento no caso de coronavírus. Durante coletiva na cidade administrativa, o governador do estado, Romeu Zema, anunciou a criação da onda roxa no programa Minas Consciente. A nova onda prevê medidas mais restritivas para conter o avanço da contaminação pelo coronavírus. Passam a integrar as regiões Noroeste e Triângulo Norte. Nos últimos dias, nós temos visto que, em algumas determinadas regiões do estado, caso a curva permaneça, nós vamos ter um colapso no nosso sistema de saúde, nessas regiões. E nós não podemos perder o controle, deixar acontecer em Minas aquilo que nós vimos com tanta tristeza em outros locais. A decisão vale por 15 dias. Os municípios que estiverem na onda roxa serão obrigados a seguir as regras determinadas pelo Estado, ao contrário do que vinha acontecendo. As regiões que estão na onda vermelha serão monitoradas diariamente e podem migrar para a onda roxa caso a situação piore. As forças de segurança serão acionadas para fiscalizar as medidas. A onda roxa é uma onda diferente das demais, primeiro que ela não é mais opcional. Antes, cabia aos prefeitos decidir se iriam ou não aderir ao Minas Consciente. Com a onda roxa,
a adesão é impositiva. Por quê? Porque nós estamos falando do colapso da rede de saúde na região. As cidades que compõem as regiões incluídas na nova fase terão um toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. Em outros horários, só será permitida a circulação de pessoas que fizerem o uso de máscaras. As cirurgias eletivas ficam suspensas. Todo o comércio considerado não essencial ficará fechado. Bares e restaurantes só podem funcionar no sistema delivery. Ficam proibidas as reuniões presenciais, inclusive entre parentes que não morem na mesma casa. De acordo com os números divulgados nesta quarta-feira, 893.645 mineiros já se infectaram com a Covid-19 e destes, 18.872 morreram por causa da doença. Foram registrados 6.565 novos casos confirmados e 227 óbitos. Este é o segundo maior número de mortes notificadas em um dia no estado. O recorde de 243 óbitos em 24 horas foi registrado em 10 de fevereiro. Aqui na capital mineira, o prefeito Alexandre Calil adiou a volta às aulas presenciais, mas não recuou na flexibilização do comércio. Belo Horizonte vai manter o funcionamento do comércio e atividades não essenciais. A decisão foi tomada após reunião do prefeito Alexandre Calil com o Comitê de Enfrentamento à Pandemia na cidade, na tarde desta quarta-feira. Sobre a volta às aulas, a decisão vai ficar para a próxima semana. Nós temos observado 1,20 é a média da semana, né? Mas nós temos observado que a média diária tem caído gradativamente. Então, nós temos um certo conforto ainda de aguardar pelo menos alguns dias antes de tomar decisões mais drásticas e penalizar quem não precisa de ser penalizado. A cidade segue acompanhando os índices da pandemia. A taxa de transmissão por infectado está no nível vermelho, em 1,20, ou seja, 100 pessoas infectadas contaminam outras 120. Essa é a maior taxa de transmissão por infectados desde maio. Há uma semana, esse índice estava em 0,94, no patamar verde de risco. Amanhã nós completamos 15 dias do Carnaval, né? Então a gente vai ter uma noção muito melhor amanhã e depois de amanhã sobre o que aconteceu realmente no Carnaval. Pelo terceiro dia consecutivo, as taxas de ocupação de leitos de UTI específicos para a Covid-19 continuam em nível de alerta em Belo Horizonte. Pelo quarto balanço consecutivo, ficou acima dos 70%. E, de acordo com o secretário, os próximos números serão reflexo do período do Carnaval. Bem, agora a gente vai até o estúdio da Rádio América M750 para conversar com o apresentador do Manhã América, o querido Giovanni Rodrigues. Ele que traz os destaques para a gente da programação da rádio para esta quinta-feira. Bom dia, Giovanni. Muito bom dia, Síria. Bom dia a todos. Vamos começar falando do Tribuna Livre. Daqui a pouquinho às 11 da manhã com o jornalista Rafael Nobre. O Tribuna Livre traz notícias sobre política, local, nacional, cidades e muito mais aí para você, daqui a pouquinho, às 11 da manhã. Olha só, você sabe diferenciar a gastrite de uma dor de estômago? Os sintomas dos dois problemas podem ser facilmente confundidos. E no Tarde Viva de hoje, desta quinta-feira, nós vamos conversar com um especialista sobre o assunto e esclarecer as principais dúvidas e as melhores formas de tratamento para cada uma dessas doenças. Fique ligadinho a partir da 1 da tarde com a jornalista Janaína Regiane. Olha só, Ela Faz Acontecer. Esse é o nome da websérie sobre empreendedorismo feminino periférico, que chega para ampliar a visibilidade do Dia Internacional da Mulher, que será celebrado na próxima segunda-feira, dia 8 de março. E o Falando de Vida desta quinta-feira recebe a gestora do coletivo Colcha de Retalhos, Mônica Veiga, para contar os bastidores aí da produção. Fique ligado, viu? A partir das 4h30 da tarde, com a jornalista Lina Freire. Olha só, hoje no programa Fim de Noite, nós vamos falar o seguinte: a PASCOM, Pastoral da Comunicação da RENSP, região episcopal Nossa Senhora da Piedade, realiza um momento de formação para ajudar as paróquias e comunidades de fé a organizarem as transmissões das celebrações nesse período aí da Semana Santa. O programa Fim de Noite, com Rosemar de Oliveira, traz todas as orientações. Fique ligado hoje à noite, a partir das 10h30 da noite, com o nosso amigo
Rosemar de Oliveira, tá bom? Toda essa programação você acompanha na Rádio América M750, também na Rádio Cultura M830 e pelo aplicativo Rede Catedral. Síria. Muito obrigada mais uma vez, Giovani. E o André Cristino já está aqui no estúdio para nos atualizar sobre as principais notícias desta manhã. Bom dia, André. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. Vamos começar, claro, falando do coronavírus. Vamos àquela atualização, né? Os números e indicadores em Belo Horizonte subiram mais um pouco. Vamos dar uma olhadinha nos números. A taxa de transmissão se manteve em 1,2, mas a UTI chegou a 75% de ocupação e a enfermaria está em 59,4% de ocupação. Os números totais de mortes subiu aí, mas foram mais 18 mortes nas últimas 24 horas. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Já são 2.781 mortes na capital, com 114.386 casos confirmados. E o número de vacinados já passa dos 119 mil, pelo menos 119.147 pessoas já receberam a primeira dose e 60.594 receberam a segunda. A triste notícia é que o Brasil, a situação está bem complicada, um novo recorde de óbitos. De acordo com o consórcio de veículos de comunicação, foram 1.840 pessoas que morreram nas últimas 24 horas. De acordo com o Ministério da Saúde, 1.910 pessoas morreram por conta da Covid. André, vamos falar de reunião do governo do estado com o Sinditank, com a categoria. O que eles estão prevendo para essa reunião, hein? Pois é, semana passada, né, o Sinditank fez aquela paralisação por conta do ICMS cobrado no estado. Foi criada uma comissão. Amanhã, às 4 horas da tarde, haverá uma reunião na cidade administrativa para tentar uma negociação e a redução do ICMS. Hoje, o ICMS sobre o diesel é de 15%. O Sinditank quer que essa taxa caia para 12%, que é o que era cobrado até 2011. E aí é uma luta interna por conta do diesel, mas vale lembrar que os outros combustíveis também são muito altos. O etanol é 16% e a gasolina 31% aqui em Minas Gerais. Então, é muito bom se conseguir essa redução do ICMS. Para fechar, vamos falar de esportes, vamos falar de futebol. Vamos falar do Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro ontem recebeu a Caldense e perdeu no Mineirão. Vamos ver o gol da derrota do Cruzeiro. O gol foi marcado pelo Amarildo. Recebeu o lançamento e bateu para fazer 1-0. A Caldense não venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte há 26 anos. O Cruzeiro ainda não venceu na competição. O América venceu fora de casa o Atlético por 1-0. É o líder da competição, são 2 vitórias em 2 jogos. Mantém a liderança pelo menos até as 9 horas da noite de hoje, quando o Atlético vai jogar contra Tombense fora de casa. Vamos ver, dar um giro pelo interior, ver os outros gols. O Coimbra perdeu para o Patrocinense por 1-0, gol marcado pelo Ícaro. E a URT venceu o Uberlândia por 1-0, um gol de pênalti do João Diego. Boa empatou em 0-0 com o Pouso Alegre. Tá certo, André, muito obrigada e até a próxima. Tchau. Gente, hoje o cientista político Malco Camargo avalia as ações do governo federal no enfrentamento à Covid-19. Ele destaca a logística e a distribuição da vacina e também o cumprimento de prazos. Formou-se a tempestade perfeita. Vacinas a conta-gotas, população cansada do isolamento, crise econômica, taxa de transmissão em alta, UTIs e enfermaria sem vagas. Não bastasse isso tudo, continuamos com ações não coordenadas entre a classe política, onde prefeitos, governadores e o próprio presidente não falam a mesma língua. Neste cenário desolador, sem orientação, regado por fake news propagadas inclusive por autoridades, e entre elas o presidente Jair Bolsonaro, o cidadão, com medo da morte, da fome e do desemprego, enfrenta o dilema de arriscar a própria vida e de seus entes queridos ou de padecer no isolamento sem o apoio e a consideração dos demais. Sem uma informação coordenada, sem o apoio da classe política, cada um age por si e conta com Deus e com a sorte. É preciso assumir que Bolsonaro, líder que ocupa o cargo mais importante da República, não deu conta de enfrentar os grandes problemas que o Brasil vive atualmente. E daqui a pouco você vai conferir as dicas da Agenda Cultural Virtual. Voltamos em instantes.